Oi, gente, começando mais uma aula e hoje o assunto é paralelogramos. Então vamos lá. Paralelogramo são quadriláteros que têm os lados opostos paralelos. Então preste atenção. Se você prestar atenção, ó, o lado AD, deixa eu colocar uma canetinha aqui para poder explicar para vocês, ó, o lado AD, ó. O lado AD, que é esse lado aqui, ó, gente, ó. Esse aqui, ó. Ele é paralelo, quando vocês viram essas duas barras, quer dizer paralelo ao lado BC. Professor, e o que é paralelo? Ó, lado BC. O que é paralelo? Se você observar essa reta AB com essa reta, com esse segmento de reta BC, se eu prolongá-los tanto para cima quanto para baixo, eles nunca vão se encontrar. Isso quer dizer que eles são paralelos. Então, ó, o que é que ele está dizendo aqui, ó? São quadriláteros que tem quadriláteros, lógico, tem 4 lados, que tem os dois lados opostos. E o que são opostos? O que está de frente para o outro, ó. De frente para o outro são os opostos. Então, ó, o lado AD é paralelo ao lado BC. E o lado DC, ele é paralelo ao lado AB. Ok? Então, ó, o segmento DC é paralelo ao segmento AB. Então, a mesma coisa, se você continuar aqui esse segmento, prolongar ele para a direita, e esse outro também, ou para a esquerda, eles nunca vão se tocarem. Ou seja, eles são paralelos, ok? Então, ó, outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção também, ó. O lado DC é o que a gente chama de base. Então, quando eu falar da base, eu estou falando desse lado que está embaixo, lá como se estivesse em cima do chão. Então, essa é a minha base, DC, tá certo? E a altura do quadrilátero é onde tem essa linha pontilhada, é a altura. Então, ó, se você ver aqui nesse outro exemplo aqui do lado, ó, ele tem a base dele é 8 centímetros e a altura dele é 4 centímetros também. Se essa altura não fosse dada ali, se ela fosse dada assim, gente, ó, ó. Pode aparecer questões assim também, ó. Aqui 4 centímetros, beleza? E ela também poderia ser dada aqui, ó, nessa outra posição aqui também. Ela poderia ser dada como altura, tá certo? Geralmente ela vem da maneira que tá aí na figura, ok? Então, ó, paralelogramo são quadriláteros que têm os lados opostos paralelos. Se você tiver um quadrilátero em que os lados opostos não são paralelos, você vai ter outra figura e não paralelogramo. Para ser paralelogramo, tem que ser um quadrilátero, ou seja, tem que ter quatro lados, e os lados opostos, ou seja, opostos é aquele que está um de frente para o outro, tem que ser paralelos, ok? Então, continuando. Casos particulares de paralelogramo, então, retângulo. Quando é que eu sei que a figura é um retângulo? São paralelogramos que têm os 4 ângulos retos, ou seja, iguais a 90 graus. Então, ó, toda vez que você vê uma figura que tem esse quadradinho com um pontinho no meio, isso quer dizer que esse ângulo é de 90 graus, a gente chama ele de ângulo reto. Então, um ângulo de 90 graus é um ângulo reto. Então, ó, para ser um retângulo, ele tem que ter os 4 ângulos retos. Prestem atenção, que na hora de você ver um retângulo e um quadrado, vai ter uma diferençazinha que a gente vai ver aqui, daqui a pouco, tá certo? Então, ó, essa parte aqui que está como se fosse em cima do piso, de uma mesa, do chão, a gente chama de base. E esse lado aqui a gente chama de altura do retângulo, ok? Então, presta atenção. Para ser retângulo,
tem que ter os 4 ângulos internos retos. E o que é um ângulo reto? Um ângulo de 90 graus. Então, os 4 ângulos têm que ser igual a 90 graus para ser um retângulo, ok? Então, vamos para a próxima figura. A próxima figura é o losango. Então, ó, o que é um losango? São paralelogramos que têm os 4 lados iguais, ó. No retângulo, são os 4 ângulos iguais. No losango, são os 4 lados iguais. Então, prestar bastante atenção nisso. Então, ó, vamos supor que aqui fosse 2 centímetros. Aqui também vai ser 2 centímetros. Aqui também vai ser 2 centímetros. E aqui também vai ser 2 centímetros. Então, para ser um losango, eu não preciso ter os 4 ângulos iguais. Para ser retângulo é que eu preciso ter os 4 ângulos iguais. Para ser losango, eu preciso ter os 4 lados iguais. Então, exemplo, se aqui for 2 centímetros, aqui também é 2 centímetros, aqui também é 2 centímetros e aqui também é 2 centímetros, ok? Então, vamos para a próxima figura. Quadrado. Então, agora eu presto atenção que para vocês verem a diferença entre quadrado e retângulo. O retângulo eu tenho que ter os 4 ângulos internos iguais a 90 graus, ou seja, os 4 ângulos retos. Preste atenção no quadrado agora. O que é um quadrado? São paralelogramos que tem, ó, os 4 lados iguais, ou seja, ó, esse lado aqui, ó, vamos supor que seja 4 centímetros. Esse lado também vai ter 4 centímetros. Esse lado aqui também vai ter 4 centímetros. E esse lado também vai ter 4 centímetros. Ele tem que ter os 4 lados iguais e os 4 ângulos iguais e retos. Então, aqui tem que ser um ângulo de 90, aqui também tem que ser um ângulo de 90, aqui tem que também ser um ângulo de 90 e aqui também tem que ser um ângulo de 90. Então, repetindo. Retângulo, ele só precisa ter os 4 ângulos retos iguais a 90. Os lados não precisam ser iguais. Para ser um quadrado, ele precisa ter os 4 ângulos iguais e os 4 lados iguais. Então, é essa a diferença entre quadrado e retângulo, ok? Prestem bem atenção nisso. Então, ó, só recapitulando e reforçando, prestem atenção. Paralelogramo, o que é um paralelogramo? Ele tem que ser um quadrilátero. Primeira característica do paralelogramo, tem que ser um quadrilátero. E os lados opostos têm que ser paralelos. Então, vamos lá. O retângulo, preste atenção, é um paralelogramo? É. Ele tem 4 lados e os lados opostos são paralelos. Então, é um paralelogramo. E por que é retângulo? É retângulo porque ele tem os 4 ângulos retos, ou seja, os 4 ângulos iguais a 90. Então, é um paralelogramo retângulo. Aí agora, próxima figura, o losango. Para ser um paralelogramo, tem que ter 4 lados. O losango tem os 4 lados. Para ser paralelogramo, os lados opostos têm que ser paralelos. Então, ó, esse lado é paralelo com esse lado é paralelo com esse. Beleza. E por que é losango? Porque tem os 4 lados iguais. Então, isso aqui é um paralelogramo losango. Aí, vamos lá. O quadrado é um paralelogramo? É. Por quê? Tem 4 lados e os lados opostos são paralelos. Ó, esse lado é oposto a esse, é paralelo. Esse lado oposto a esse é paralelo. E por que é quadrado? Porque tem os 4 ângulos retos, ou seja, os 4 ângulos iguais a 90 e os 4 lados iguais. Então, ó, 4 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros. Se aqui fosse 2, seria 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros e assim sucessivamente. Ok, gente? Então, ó, preste bem atenção nessas teorias que nós vamos usá-las daqui a pouco, tá certo? Então, vamos lá.
propriedades dos paralelogramos. Eu já falei, eu vou só reforçar. Primeira propriedade, os lados opostos são iguais. Preste atenção. Esse lado aqui, AD, ó, AC, perdão, o lado AC, você observe que ele é paralelo ao lado BD, ok? BD. Isso é a característica de paralelogramo, ok? E agora ele está dizendo que os lados opostos são iguais, ou seja, se esse cara aqui for 2 centímetros, esse aqui também é 2 centímetros, eu não preciso medir. Então, o lado AB é 2, e aqui em cima, se o lado AB for 4 centímetros, eu não preciso medir. Eu já sei que o lado CD também é 4 centímetros, ok? Então, primeira propriedade, está dizendo o quê? Que os lados opostos são iguais, ou seja, tem o mesmo tamanho. O lado AC, quem é o lado oposto a ele? É o lado BD. Então, eles têm o mesmo tamanho. O lado AB, quem é oposto a ele? É o lado CD. Eles têm os mesmos tamanhos. Então, essa é a primeira propriedade do paralelogramo. Os lados opostos têm o mesmo tamanho. Então, vamos para a segunda propriedade. A segunda propriedade é que me diz que, agora preste atenção, ó, os ângulos opostos são iguais. Então, vamos lá. Esse ângulo, ó, esse ângulo B, o ângulo oposto a ele é o ângulo D. Então, ele está dizendo aqui ó, que os ângulos opostos são iguais. Então, vamos supor, se aqui é 60 graus, esse aqui eu não preciso calcular, eu já sei que ele é 60. Se esse aqui é 40 graus, eu não preciso calcular. Eu já sei que o ângulo oposto a ele é 40 graus. Então, essa é a segunda propriedade. Então, ó, recapitulando. Primeira propriedade, os lados opostos são iguais. Segunda propriedade, os ângulos opostos são iguais. Terceira propriedade, as diagonais. Então, professor, eu não sei o que é a diagonal. Diagonal são esses segmentos de reta aqui, ó, um azul e o outro verde. Quando você faz a ligação dos pontos opostos de um paralelogramo, essa ligação são chamadas de diagonais, ok? Então, ó, as diagonais de um paralelogramo se cruzam nos pontos médios. O que é que ele quer dizer? Ó, esse ponto aqui no meio, onde se cruzam a reta. Por que que ele é chamado de ponto médio? O que é ponto médio? Ponto médio é o que divide exatamente ao meio. Por isso que chama-se ponto médio. Então, ó, se você pegar a diagonal AD, esse ponto médio divide ela ao meio. Vamos supor que esse segmento AD, ele tem um tamanho de 4 centímetros. Então, ó, o ponto médio vai dividir esse segmento exatamente no meio. Então, ó, 2 centímetros para um lado, 2 centímetros para o outro. E a outra diagonal, que é a diagonal CB, o ponto médio divide ela exatamente no meio. Se ela tem 2 centímetros, ela vai ficar 1 centímetro para um lado e 1 centímetro para o outro, ok? Então, ó, recapitulando. Primeira propriedade, os lados opostos são iguais, têm o mesmo tamanho. Segunda propriedade, os ângulos opostos são iguais, ou seja, têm o mesmo tamanho. E terceira propriedade, onde as diagonais se cruzam, forma o chamado ponto médio, que divide as diagonais exatamente no meio, ok? Então, ó, isso quer dizer o seguinte, se eu não colocasse que aqui é 2, e eu colocasse que aqui era x, e eu perguntasse para você qual o valor de x, você não precisaria fazer cálculo. Por quê? Se esse outro lado está dizendo que é 2, esse aqui também é 2, então x seria igual a 2 centímetros, ok? Então, agora, gente, vamos partir para a prática. Então, vamos lá. Observe o paralelogramo e, considerando as propriedades estudadas,
determine x e y. Ó, gente, é bem fácil, bem fácil. Qual a propriedade que eu vou usar aqui agora? Preste atenção. X e y, ele está tratando de quê? Dos ângulos internos. Então, se você olhar aqui, ó, na segunda propriedade ele diz o seguinte, que os ângulos opostos são iguais. Então, vamos lá para o nosso exercício. Então, ó, 60, vamos chamar aqui esse aqui, vamos chamar o ponto A, que é esse ponto aqui, e vamos chamar esse ponto aqui de B. Então, ó, o ângulo A tem que ser igual ao ângulo B, porque a segunda propriedade me diz que os ângulos opostos são iguais. Então, se isso é verdade e já encontrei y. Y é igual a quanto? A 60 graus. Por quê? Os lados opostos não são iguais? Se aqui é 60, aqui também é 60. Então, vamos lá. Agora você vai ter que lembrar da aula passada. Na aula passada, o que foi que eu disse a vocês? Que a soma dos ângulos internos, vamos chamar esse ponto aqui de C e D. Se você lembrar da aula passada, eu disse que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, que é ângulo A, mais ângulo B, mais ângulo C, mais ângulo D, tem que ser igual a quanto? A 360. Isso é assunto da aula passada. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Se a gente descobriu aqui o ângulo A é 60, beleza? E a gente descobriu que o ângulo B também é 60. A gente acabou de descobrir, ó, que o ângulo B é Y. Se os ângulos opostos são iguais, beleza, 60 e 60. A gente precisa descobrir quanto é C e D, ok? Então, vamos lá, preste atenção. Ó, 60 mais 60, isso aqui dá quanto? 120. Então, ficamos 120 mais C mais D igual a 360. Beleza, beleza. O 120 está somando, vai passar por outro lado subtraindo. Então, nós temos C mais D igual a 360 menos 120. Ok? Então, C mais D, se você fizer esse cálculo, se você tem R$360 e gasta 120, vai sobrar para você 240, beleza? Agora preste atenção, isso aqui é dica simples. Se esse ângulo é oposto a ele, eles são iguais. E eu sei que a soma desses ângulos opostos dá 240, então só eu dividir esse valor por 2. Então, 240, então, 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2 para 2, nada. Baixo 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4, para 4, nada. Baixou 0 aqui e 0 aqui. Então, ficou quanto? 120. Então, tá aqui, ó. Esse ângulo aqui é 120 e, portanto, x é igual a 120 graus. Então, encontrado x e encontrado y. Ok? Então, ó, eu consegui chegar a esses valores a partir das propriedades dos paralelogramos. Então, vamos para o segundo exemplo. Preste atenção. Observe o paralelogramo e, considerando as propriedades estudadas, determine o tamanho AB. Então, ele quer saber que tamanho é esse aqui. O tamanho AC, então ele quer saber que tamanho é esse aqui. O tamanho MA, então ele quer saber, ó, que tamanho é esse aqui. E o tamanho AD, ele quer saber o tamanho daqui, ó, do ponto A até o ponto D. Então, vamos lá. Que propriedades nós vamos usar? Primeira propriedade que nós vamos usar é a primeira propriedade. A primeira propriedade me diz o quê? Que os lados opostos são iguais, ou seja, os lados opostos têm o mesmo tamanho. Então, vamos lá.
Então, ó, se os lados opostos têm o mesmo tamanho, presta atenção, ele não quer encontrar a B é aqui, ó, A, B. Mas AB é oposto a CD. Mas só que CD vale quanto? 8. Então, presta atenção, ó. O lado AB, que é o que a gente quer encontrar, ele é igual ao lado oposto a ele. E o lado oposto a ele é quem? É CD. Mas o lado CD vale quanto? 8 centímetros. Então, encontramos o tamanho de AB. AB é igual a 8 centímetros. Só usando a propriedade, não fizemos cálculos. Então, aqui, ó, ele pede também o lado AC. Ó. Então, presta atenção. Ó. O lado AC, ó, AC, que é esse lado aqui, ó, AC, ele é oposto ao lado quem? Ao lado BD. Ele é oposto ao lado BD. E o lado BD, qual o tamanho dele? O tamanho dele é 5 centímetros. Então, se os lados opostos são iguais, então AC é igual a 5 centímetros. Então, ó, achamos o segundo. Agora ele quer que a gente encontre quem? MA. Então, presta atenção. Ó. MA já está trabalhando com as diagonais. Então, a gente vai para a terceira propriedade. As diagonais de um paralelogramo se cruzam nos respectivos pontos médios. Foi o que eu expliquei, ó. Esse ponto divide cada diagonal ao meio. Então, vamos lá. Então, ó. Se divide a diagonal ao meio, então aqui ele quer saber quanto é MA, ó. M tá aqui e A tá aqui. Então, preste atenção. Se ele divide esse ponto aqui, ó, é o meu ponto médio, então ele divide o segmento AD ao meio. Se divide ao meio e ele está dizendo que esse lado aqui vale 6, então esse outro também vale 6. Então isso quer dizer o seguinte, ó, que o ponto MA ele é igual ao ponto MD, ó. O segmento MA é igual ao segmento MD, que vale quanto? 6. Usei a terceira propriedade. Então, MA igual a 6, descobrimos a terceira. Agora, ele quer saber quanto é o segmento AD. Presta atenção, ó. O segmento AD vai ser igual ao segmento MA mais o segmento MD. Então, ó, o segmento AD vai ser igual. Quem é MA? MA a gente acabou de encontrar aqui, ó. É 6. E quem é MD? MD ele dá aqui também, ó. É 6. Então, o segmento AD vai ser igual a quanto? 6 mais 6, 12 centímetros. Então, encontramos o segmento AD. Então, ó, que foi que eu fiz? Usei as propriedades. Então, para vocês trabalharem com paralelogramos, vocês precisam ter conhecimentos de suas propriedades, que foi o que a gente acabou de ver, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Então, a partir de agora, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho para que sempre que eu postar um vídeo, vocês serem avisados. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, faça seus comentários, inclusive perguntas, que assim que eu puder eu responderei todo mundo, e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas que têm dificuldade com paralelogramos possam aprender e tirar suas dúvidas, tá bem? Então, desde já, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima aula.